Olá, tudo bem? Como vocês estão? Damos aqui continuidade ao nosso curso Diretrizes para o Novo Cenário na área da Educação Física, Esporte e Lazer no contexto educacional. Estamos aqui no segundo módulo, estamos realizando a partir deste momento a unidade 2, que tem essa perspectiva de apontar e construir coletivamente princípios e diretrizes da proposta curricular da educação física, do esporte e lazer no contexto educacional e escolar da rede estadual do Pará. Sou Andréa Nascimento Everton, mestre em lazer, funcionária efetiva da rede estadual e da rede municipal de Belém do Pará, doutora em educação física pela UFES. Muito obrigada por ter aceito o convite e ter se inscrito no nosso curso. Neste módulo, nós começamos dizendo: todos nós sabemos da importância da educação física para o desenvolvimento humano, Ela passa a ser reconhecida, inclusive por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 93/94/1996, no seu parágrafo 3º, artigo 26º, define que a educação física deve estar integrada à proposta pedagógica da escola como componente curricular da educação básica. Todos nós sabemos disso, mas em que medida este direito garantido, essa previsão legal, tem mudado a nossa realidade enquanto professores de educação física? Esse é um desafio que assumimos nesse plano de capacitação. Esse é um desafio que apontamos que precisa nortear a construção das diretrizes curriculares para atuação na educação física, tanto como componente curricular, como nos projetos sociais, esportivos e de lazer realizados nesse contexto educacional. É importante reconhecer que essa nossa proposta de diretrizes curriculares, de acesso à educação física, ao esporte e lazer como direito social, é uma previsão constitucional. No seu artigo 6º, diz que a educação é um direito social e diz também que o lazer é um direito social. Portanto, o nosso núcleo de esporte e lazer, que fica, a partir de então, responsável pela formação de educação física, de esporte e de lazer para toda a rede estadual, tem um embasamento legal constitucional. E mais, no seu artigo 217, a Constituição Cidadã de 1988 põe que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Quando estamos dizendo das formais, são aquelas desenvolvidas enquanto componente curricular obrigatório, enquanto esporte como conteúdo da disciplina educação física, mas também é dever do Estado a oferta enquanto atividades esportivas na dimensão não formal, que é o que fazemos nos nossos projetos sociais esportivos. É importante também perceber que a Constituição põe essa dimensão do direito ao lazer. E onde o direito do lazer encontra espaço na escola? Na dimensão da educação física e da educação do corpo nas escolas. A partir da percepção do duplo aspecto educativo do lazer apresentado por Nelson Carvalho Marcelino em várias de suas publicações. Como educação para e pelo lazer, considerando tempo, espaço e atitude. Sendo importante somar a essa compreensão deste autor, Nelson Carvalho Marcelino, a dimensão do lazer enquanto oportunidade de acesso como direito social, trazido por autores como Mascarenhas, Gomes e Isayama. É importante compreender um conceito de lazer, e aí trazemos Cristiana Gomes, antiga Cristiana Werneck, que traz um conceito de lazer constituído conforme as peculiaridades do contexto histórico e sociocultural no qual se desenvolve. Desenvolver lazer implica em produção da cultura. A escola como espaço de produção da cultura, no sentido de reprodução, de construção e de transformação de diversos conteúdos culturais, dentre eles os esportivos, os artísticos e as práticas corporais de forma mais ampla, usufruídos por parte das pessoas, por parte de instituições. Essas ações de lazer precisam ser construídas em tempos e espaços da produção humana e precisa dialogar
com as interferências e demais esferas da vida e nos permite, assim, ressignificar simbólica e continuamente a cultura. O NEL, por esse conceito, por essa definição regimental e constitucional da nossa Constituição Cidadã, apresenta entre as suas atribuições o desenvolvimento de uma política de educação física, de esporte e de lazer. Mas é importante também que a gente compreenda de que esporte estamos falando. Numa Secretaria de Educação, no núcleo de esporte e lazer, dentro de uma Secretaria de Educação, estamos falando de um esporte educacional. A Lei Pelé, que é a Lei 9615 de 98, que regulamenta o esporte no Brasil, ela categoriza as dimensões esportivas que, na atualidade, já tem até um pouco uma superação conceitual e acadêmica. Mas ela apresenta na lei esse esporte, em seu artigo 3º, inciso 1, como manifestação esportiva praticada nos sistemas de ensino e nas formas assistemáticas de educação. Vejam, então, a competência da Secretaria de Educação do Estado do Pará em constituir um núcleo de educação física, esporte e lazer para dar conta dessa dimensão do esporte educacional. Mas é importante também que você compreenda que esse esporte educacional precisa evitar a seletividade, a hipercompetitividade, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral desse nosso aluno e sua formação para o exercício da cidadania e podendo, assim, estimular a sua prática de lazer como direito constitucional, inclusive. O esporte educacional, conceituado na Lei Pelé, que é a lei que regulamenta o esporte no Brasil, é referenciado esse esporte educacional com princípios socioeducativos, com princípios de inclusão, de participação, da cooperação, da coeducação e da corresponsabilidade. O esporte educacional, que assumimos como tarefa e como responsabilidade da Secretaria de Educação, através da atuação do NEL, está conceituado na Lei Pelé, que é a lei geral que regulamenta o esporte em nosso país. Mas ele está pautado em alguns princípios, e esses princípios nós trazemos para a nossa política de capacitação, assim também como eles estarão presentes nas diretrizes que, ora, convidamos você a construir conosco. Quais são esses princípios? O princípio socioeducativo, o princípio da inclusão, o princípio da participação, da cooperação, da coeducação, da corresponsabilidade, dentre outros. É importante também compreender que o esporte é apresentado nas metas do desenvolvimento do milênio, defendidos pela ONU e pela Unesco e que tem o Brasil inscrito nessas responsabilidades e compreende o esporte como direito humano, reafirma o seu potencial de desenvolvimento. Reafirmando esse potencial de desenvolvimento, compete à educação tratar essa possibilidade e esse conteúdo esporte educacional. A importância do esporte no desenvolvimento dos povos está previsto inclusive no enfrentamento de questões de saúde, de bem-estar, diminuição das desigualdades, na medida em que a prática e a democratização do acesso a essa linguagem cultural e esportiva busca enfrentar e diminuir as desigualdades sociais por qual passa toda a nossa população. A declaração da 4ª Conferência Internacional de Ministros, altos funcionários responsáveis pela educação física e pelo esporte, realizada em Atenas em 2004, apresenta também o esporte educacional como uma política a ser implementada pelas diferentes esferas governamentais. O que eu quero dizer com isso? Que nós, do governo do Estado, estamos dialogando e fazendo jus a todas essas previsões legais que normatizam a educação física, o esporte e o lazer como direito da população. E por isso convidamos vocês
os professores da rede estadual que estão aí espalhados pelo nosso estado a construir essas diretrizes, para que a partir de 2021 nós possamos ter claro quais são as orientações pedagógicas, que concepções educacionais e quais as propostas de repertório e organizações de práticas pedagógicas nós iremos realizar na educação física como componente curricular e na educação física como área de conhecimento implementada nos nossos projetos sociais. Convidamos você a consultar, porque serão utilizados por nós, um documento de 98, que são os parâmetros curriculares nacionais, né? Que apresenta aí como a educação física pode e deve ser implementada no ensino fundamental, e esse parâmetro também, no outro livro, apresenta como a educação física deve ser implementada no ensino médio. Nós utilizaremos, claro que essa documentação é uma documentação de 98 e ela foi sendo atualizada e regulamentada, e hoje foi, inclusive, dado uma outra roupagem, uma outra cara, a partir da Base Nacional Comum Curricular, que também você consegue acessar aqui no nosso módulo, né? O que é importante, você, professor de educação física? Não leu ainda o parâmetro? Leia! Veja quais são as contribuições que esse parâmetro tem para a sua realidade. Em que medida ele está sendo ou não utilizado, fundamenta ou não a sua prática pedagógica. Você conhece a Base Nacional Comum Curricular? Ela estabelece normas e competências para a educação física em todos os níveis de ensino. Você já leu essa base? Consulte a base, leia a base. Nós vamos ter a possibilidade de, no nosso curso de capacitação, que estamos agora no módulo 2, mas teremos no módulo 3, unidades específicas para dialogar sobre a Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental e a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, né? Mas é importante saber que nós assumimos o esporte como uma atuação do Núcleo de Esporte e Lazer, como uma tarefa de trabalhar na dimensão educacional dentro da Secretaria de Educação. Por isso, trazemos também a Política Nacional do Esporte, que foi aprovada em resolução do Conselho Nacional do Esporte em 2005 e que traz importantes referências que vamos abordar daqui a pouco. Mas você sabe que a partir de 2016, pela primeira vez, a ONU assume, no relatório de desenvolvimento humano que ela produz sistematicamente, ela implementa um conteúdo específico da atividade física e do esporte. Você conhece esse material? Consulte. Veja em que medida esse material traz reflexões para a sua prática cotidiana. O que ele pode colaborar com a sua organização didática e pedagógica? O que você já está fazendo na ponta aí nesses municípios que tem diálogo com o que a ONU, com o que a Unesco está apresentando neste relatório? Mas é fundamental também saber que esses instrumentos são instrumentos que foram sistematizados e que você, professor de educação física, tem acesso a eles na rede mundial de computadores. Consulte. No nosso curso, nós vamos ter a possibilidade de debatê-los, de atualizar, de colocar autores que já fizeram análises críticas sobre esses materiais, mas reconhecem a sua importância histórica e a sua sistematização para a nossa área da educação física. Chamo vocês a conhecer um outro documento que também sistematizado e com acesso na rede mundial de computadores, que é o Atlas do Esporte no Brasil, lá de 2004. Mas lá tem um esforço de sistematização de um sistema de informação gerencial do esporte brasileiro, integrando uma série de informações, de conhecimentos produzidos relativos ao esporte, à educação física, às atividades físicas de saúde e de lazer. Você conhece esse material? Convido você a consultar. Vejam, eu estou sugerindo documentos que foram construídos nessa década, né? Com a intuição, com a perspectiva de sistematizar essa área de conhecimento e educação física, que tem uma importância ímpar no desenvolvimento humano e que, por isso, nós,
professores de educação física da rede estadual, queremos agora, nesse plano de capacitação e nessa construção dessas diretrizes, dar conta de atualizar esse conhecimento. Em que medida esse conhecimento serve para eu refletir que eu já superei este conhecimento, que eu já estou numa nova fase de produção de conhecimento e que eu posso colocar à disposição do Brasil essa minha experiência de professor de educação física da rede estadual. É importante também nós entendermos que os parâmetros curriculares para a educação física põem a educação física valorizando aí o ensino das atividades físicas sem restringi-lo ao universo das habilidades motoras e dos fundamentos esportivos. Por isso esse nosso módulo está introduzindo as diretrizes que a gente vai construir a partir de agora com a sua contribuição, mas o módulo 3, o módulo 4 e o módulo 5, você vai ter possibilidade de discutir práticas pedagógicas diferenciadas, conteúdos afetos à área da educação física que devem compor o planejamento pedagógico do componente curricular obrigatório e que pode também fazer parte da sua atuação em projetos sociais e esportivos, né? Na sua cidade, como está o acesso ao esporte educacional? A Secretaria de Educação está convidando você a encontrar estratégias também para democratizar esse acesso, né? Não sei se você conhece, mas no FNDE, no MEC, você consegue ter acesso a um programa chamado Programa de Ações Articuladas. Lá, professores da rede pública podem apresentar projetos a serem financiados com a intuição de melhoria da qualidade da educação. Vários projetos no campo do esporte e da educação física e do lazer podem ser construídos e financiados, desde que debatidos enquanto projeto político pedagógico da sua escola, né? Participe, conheça, pegue essas informações e leve para a sua vida, e leve para a prática cotidiana e assuma aí a responsabilidade de fazer com que o esporte, o lazer e o professor de educação física, enquanto sujeito desse processo de construção desse conhecimento, tenha mais força, mais significado na realidade aí da sua cidade, né? Nesse contexto, é importante compreender que a educação física, por essas normativas, ela galga um espaço, né, de estabelecer a sua função social, né? Práticas corporais são apresentadas em todas as normatizações que a gente vem discutindo como direitos sociais. E qual é o seu papel enquanto professor de educação física? No que a disciplina educação física contribui com isso? No que projetos sociais e esportivos, como políticas de Estado, oferecidas aí pela SEDUC, por meio do NEL, do Núcleo de Esporte e Lazer, podem e devem oferecer para a população da comunidade escolar e extraescolar também. Falei há pouco da Política Nacional do Esporte, porque nós estamos falando de políticas de educação física, de esporte e de lazer. Tivemos a possibilidade de conceituar e dialogar com vocês o direito ao lazer na Constituição, o direito à educação física na LDB, o direito ao esporte na Lei Pelé, que é a lei que regulamenta o esporte, e agora apresentamos também a importância reconhecida por uma política nacional do esporte, que foi debatida na primeira Conferência Nacional do Esporte, realizada em 2004, e que teve como tarefa, e foi aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte, estabelecer diretrizes, princípios e ações estratégicas. E lá, o principal conceito da Política Nacional do Esporte é o preceito humano de cidadania. Esporte, educação física e lazer como ferramentas e instrumentos e mecanismos de ampliação dos direitos sociais, portanto, da conquista da cidadania por parte da nossa população, né? É importante reconhecer que os direitos sociais, aqui já destacados desde a Constituição, precisam e merecem que você, professor de educação física, tenha acesso a um processo de formação.
E é isso que estamos fazendo aqui. Esse esporte escolar é o esporte praticado na escola, no âmbito da educação básica, mas ele é também as possibilidades de não formalidade, ou seja, no contexto educacional, esse esporte educacional é e deve ser implementado, e estamos no processo de crescimento. A professora Ana Cláudia, no módulo 1, apresentou que neste ano nós passamos aí de 1.500 atendimentos nos projetos sociais para 5.000 atendimentos, né? E estamos aí com o desafio de ampliar cada vez mais esse acesso ao esporte educacional, né? É importante destacar também, vejam que eu estou dialogando e passeando nas diversas normatizações que conceituam o direito à educação física e que põem o esporte e o lazer dentro desta área de conhecimento e educação física. Como o esporte e o lazer estão contidos nas diferentes normatizações da educação física enquanto área de conhecimento, o quanto é tarefa do sistema educacional oferecer práticas esportivas e de lazer e democratizar este acesso. Na Base Nacional Comum, nós temos lá a educação física como um componente curricular, né, na área de conhecimento linguagens. Você vai ter a possibilidade de, no módulo 3, conhecer a base, dialogar sobre a base e ver como a educação física está apresentada na base. Convido você a ler essa base, tudo que se refere à educação física, para que quando chegue no módulo 3, você possa, então, aprofundar os conhecimentos a partir do que o nosso professor vai aqui trazer para vocês, né? A base define a educação física curricular como aquela que tematiza as práticas corporais e as suas diversas formas de codificação e significação social, né? Vejam, é outra materialização da superação ou ampliação da educação física para além da atividade esportiva. Se seu interesse é democratizar apenas, sem menor importância, mas concentrado e focalizado no direito ao esporte educacional, nós estamos convidando vocês a pensar em projetos sociais esportivos. O esporte dentro do conteúdo, como componente curricular obrigatório da educação física, precisa se juntar às lutas, às práticas recreativas, às danças, às diversas manifestações que compõem a organização dos conteúdos da área de conhecimento da educação física. Há 3 elementos fundamentais para o acesso a essas práticas corporais, né? Ampliar a possibilidade de movimento corporal como um elemento essencial, né? Mas também um produto cultural vinculado ao lazer e ao entretenimento, como essas práticas corporais podem levar os nossos alunos a defender a sua prática esportiva e de lazer como direito social fora da escola também, né? Fora do contexto educacional. Portanto, essas práticas corporais são aquelas realizadas também fora das obrigações, fora do conteúdo e componente curricular obrigatório. Por isso que o NEL cabe a responsabilização de pensar, formular e implementar políticas de educação física, de esporte e de lazer, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse curso de formação. Queremos mais uma vez destacar que o nosso curso termina com 60 horas, mas o nosso plano de capacitação continua, né? Queremos que você envie e-mails para a gente, dê a sua contribuição, faça as suas críticas e sugestões. Estamos pensando em outras possibilidades e ferramentas desse ambiente virtual que permita uma interatividade, um diálogo mais permanente durante o nosso curso, mas essa é apenas a primeira iniciativa. Esse curso que estamos no módulo 2, que vai até o módulo 5, temos cerca de 30 unidades aí compondo o nosso curso,
um conjunto de videoaulas, um conjunto de vídeos de apoio com experiências dos professores nos diversos conteúdos que nós estamos abordando no nosso curso. Você consegue aí na plataforma CEFOR ter toda a grade curricular deste curso e vai, então, conosco até o final da realização desse curso. E continua, porque o plano de capacitação continuada é muito mais do que esse curso de 60 horas. Muito obrigada, sejam bem-vindos e construam com a gente as novas diretrizes para a educação física, esporte e lazer na rede estadual. Um grande abraço a todos.